Olá, caríssimos alunos da Escola Manuel Severiano Nunes. Bom dia aos alunos do turno matutino. Boa tarde aos alunos do turno vespertino. Gostaria de agradecer a vocês a paciência de ter esperado pelas aulas do professor de vocês. Eu sou o professor Osimar Magalhães Brasil, de Ciências Biológicas. Gostaria de dar as boas-vindas aos alunos que estão ingressando neste ano de 2001, segundo ano de pandemia, segundo ano de início de aulas virtuais. Então, queridos, eu gostaria, a princípio, de me desculpar com vocês todos pela demora em mandar as atividades. Essa demora tem uma justificativa plausível, aceitável, que eu tive que reformular as apresentações para elas caberem nesta nova modalidade de aula que é o ensino online. Queridos, a princípio, nós tínhamos que dar aulas presencialmente. E as aulas, as minhas pelo menos, estavam moldadas para um tempo hábil de 40 minutos, 35 minutos, presencialmente. Agora, nós temos que gravar as aulas num formato de mídia que vocês possam baixar e estudar em casa. E nós podemos estar explicando para vocês, ampliando o conhecimento do aula em casa, e vocês possam, depois de ver os filmes e assistir às apresentações, nos dar um feedback e também pedir a elucidação para algumas dúvidas que ficarem. Nós estamos aqui dispostos a fazer isso através das mídias sociais, do WhatsApp. Eu já fiz o grupo com vocês, vou estar mandando essas apresentações por lá, vou também colocar as apresentações, a pedagoga, a diretora e a nossa professora Bel, que está nos ajudando, disponibilizando e divulgando essas aulas para vocês no Classroom e também no YouTube, através do site de mídias da escola, para que todos tenham acesso às aulas e possam estar recebendo esse reforço, que é um reforço do aula em casa. Nós estamos trabalhando na mesma pegada, indo com os mesmos assuntos que estão sendo discutidos lá, mas o professor Osimar vai dar uma aprofundada no assunto, não é um aprofundamento muito exacerbado, muito mais forte, como deveria ser se estivéssemos presencialmente na escola, mas é algo mais para você ir aprendendo, absorvendo, e aí na sua casa você faz uma prospecção da sua pesquisa, faz um trabalho mais apurado no tempo extra que você tem, para que você possa estar se preparando para enfrentar os vestibulares quando chegar a vez de vocês estarem fazendo provas para o Enem, para o PSC e os processos macros da UEA e da UFAM. Tá ok? Então, queridos, a demora em mandar as atividades é achar a medida certa para compilar os dados sem perder a qualidade nas explicações de biologia, para que vocês possam aprender mesmo à distância. Então, não é nada fácil para quem já está acostumado a dar aulas presencialmente, explicar e tirar dúvida na hora com o aluno, usar a lousa e o PowerPoint para estar explicando os fenômenos biológicos. Muitos não são fáceis de compreender. Virologia é uma disciplina complexa, difícil, mas agora que nós estamos online, longe um do outro, pelo distanciamento social, nós temos que fazer explicações rápidas, mínimas, mas sem perder a qualidade, para que você entenda, já que não pode tirar dúvidas porque o professor está distante, tá bom? Então, esse slide é de apresentação inicial, para que vocês me conheçam. Essas outras fotos aí são de ações dentro da escola, do meu projeto de entomologia, que os terceiros anos vão estar conhecendo depois, em outro momento em que estivermos presencialmente na escola. Eu espero que tudo dê certo para vocês, para nós todos. Precisamos de estarmos juntos para poder vencermos essas dificuldades. Quero pedir que vocês não desanimem, que vocês tenham fé, que as coisas vão acabar dando certo se nós trabalharmos juntos, se nós nos propusermos a realizar um projeto de ensino em que o professor e o aluno estejam
os dois, né? Os dois lados da educação, fazendo o mesmo esforço para que tudo dê certo, nós vamos conseguir vencer esses problemas todos com o mínimo de prejuízo para a educação de vocês. Vou passar para o próximo slide e nós vamos dando prosseguimento às nossas apresentações e eu espero conseguir elucidar todas as dúvidas de vocês, se não todas, a maioria delas. Então eu pedi para vocês pesquisar os conceitos de vírion e de vírus, de viróides e príons, capsídeo, genoma viral, enzimas, envelope viral, estruturas virais, ciclos reprodutivos, lítico e lisogênico, proteínas de identificação, que são as proteínas que o vírus utiliza para se ligar nas células, os receptores das células que deixam o vírus entrar, se conectam com o vírus para poder reproduzir o seu material genético, porque o vírus não tem capacidade de se reproduzir sozinho, ele vai utilizar a maquinaria de organelas da célula. O que é imunidade? É o sistema de defesa que a gente viu lá no segundo ano no sistema imunológico. Ele que vai gerar dentro das nossas células vermelhas, né, da medula vermelha óssea, as células sanguíneas, glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. E esses glóbulos brancos vão ser as células do sistema imunológico, os anticorpos que são gerados lá nos linfonodos para proporcionar defesa contra os patógenos microbianos, vírus, bactérias, fungos e protozoários. E o que é virulência, o que é cepa viral, que é uma modificação, uma evolução do vírus para se adaptar aos remédios, vacinas, né, e toda a tentativa de deter o processo infeccioso que o vírus causa dentro dos organismos. Ele vai mudar e vai se adaptar e ficar mais forte e resistente. Quem são os vetores? Que são os animais que transmitem as viroses para a espécie humana. Quem são os reservatórios virais? Alguns animais que possuem vírus, mas não desenvolvem doença, mas quando eles passam para os humanos, essas doenças se desenvolvem e pode até matá-los, provocando pandemias como essa que nós estamos vivenciando agora. Os hospedeiros, que são os que desenvolvem a doença. Como são as formas de contágio? Existem diversas formas. E como funcionam as vacinas. As novas vacinas, as vacinas genéticas de RNA e as vacinas de vírus atenuado, tá bom? Vamos entrar no slide 2, que a gente vai conhecer agora um pouquinho sobre a importância da virologia, tá? Sobretudo agora nos tempos modernos, em que nós estamos vendo todas esses acontecimentos inusitados nos pegarem de surpresa. Então, devido a modo de globalização que vem se propagando desde as grandes navegações, hoje, com o desenvolvimento da tecnologia e dos transportes, a humanidade nunca teve tanta interação como agora neste momento. Viajar da China para o Brasil é coisa que demora menos de 24 horas nos tempos de hoje. O que demoraria meses para acontecer numa viagem de navio, hoje acontece num piscar de olhos. E o que isso traz para nós de ruim é que os vírus e as doenças utilizam essa facilidade, essa versatilidade de transporte e de interação das populações, por mais longínquas que sejam, para espalhar doenças microbianas. E com os vírus não é diferente. Então, a importância da virologia e dos virologistas é justamente estar todo o tempo de olhos abertos, percebendo esses acontecimentos, esses fatos históricos que podem nos apontar e nos dar um caminho para fazer o processo de deter e de monitorar os vírus para que ele não seja uma ameaça para a espécie humana, como aconteceu na Primeira Guerra Mundial, em torno de 1918 a 1920, quando se espalhou pelo mundo a gripe espanhola. Muitos autores dizem que a primeira mutação do vírus que mutou, né, que sofreu mutação no porco, passou para a ave, né, talvez galinhas, e depois voltou para
os porcos e os homens que cuidavam dos porcos nos Estados Unidos, no Texas, pegaram esse vírus e esse vírus sofreu mutações dentro desse rapaz. Tá? Isso foi os últimos estudos que eu andei lendo por aqui e que apontam para a origem da gripe espanhola, que, como você está vendo, não surgiu na Espanha, e sim nos Estados Unidos. Esse rapaz foi convocado para ser soldado, para ir para a Europa lutar na Primeira Guerra Mundial, e lá ele espalhou esse vírus em forma de gripe, de virose, para outros soldados de outros exércitos com quem ele tinha contato. Aí, quando a gente fala em gripe espanhola, parece que a gente está entrando em contradição. Mas é fato, e todos nós sabemos hoje, que a gripe espanhola não surgiu na Espanha. A Espanha, na Primeira Guerra Mundial, era um país neutro e eles utilizavam a imprensa local para divulgar tudo o que estava acontecendo na guerra, já que eles não estavam passando por aquele momento, pelaquela preocupação de estar lutando, de estar em guerra com a Alemanha. O que aconteceu? O nome gripe espanhola pegou porque era nos jornais da Espanha que nós sabíamos tudo que estava acontecendo na Europa e como a gripe estava se propagando e matando milhares de pessoas através do agravamento de doenças respiratórias como pneumonia. Eles perceberam que a pneumonia que se propagava a partir de pessoas contaminadas com o vírus era muito mais grave e matava muito mais pessoas do que as pneumonias conhecidas até então, naquela época. E então, ao terminar a guerra, esses jovens soldados sobreviventes voltaram para os seus países de origem e espalharam o vírus por todo o planeta, matando aproximadamente 40 milhões de pessoas. Nós estamos com um número de mortes assustador no Brasil, né? Perto já de 300 mil. Imagina 40 milhões de pessoas mortas no mundo inteiro. Foi o que a gripe espanhola, nos mais otimistas, pesquisadores que nós já conhecemos, dizem que essa pandemia matou. Alguns autores falam que foi 60 milhões de pessoas e já chegam alguns mais exagerados, dizer até que foi próximo de 100 milhões de pessoas. Mas a virologia teve grandes avanços a partir daí e o papel do virologista também aumentou quando o modo de globalização fez com que os humanos tivessem mais interações com o melhoramento e a modernização dos transportes urbanos e interurbanos e internacionais, intercontinentais, e os seres humanos poderiam chegar mais próximo, cada vez mais rápido, de país para país. Isso também trouxe o espalhamento e uma facilidade para as doenças microbianas se espalharem por todo o planeta. As gravuras que você vê aí demonstram muito claramente a quantidade de mortes que foram constatadas e documentadas com o fim da Primeira Guerra Mundial. Então, nós sabemos já com os estudos que temos e agora cada vez mais, né, com a experiência do surgimento da Covid-19, que bactérias, protozoários e fungos não metem mais medo em seres humanos quando nós pensamos que algum tipo de doença generalizada, de uma pandemia, possa extinguir a humanidade. Mas vírus, sim. Os vírus realmente são uma ameaça para seres humanos. A poliomielite, nessa gravura que você vê ali ao lado direito, matou e inutilizou, deixou paraplégico milhões de pessoas até que nós erradicássemos a polio com vacinas. Essas mesmas vacinas que as pessoas hoje estão duvidando, dizendo que não funcionam. Mas nós conseguimos erradicar a polio e conseguimos vacinar muitas outras doenças, tanto bacterianas como viróticas, como difteria, né? Que é virótica, tá? Como sarampo, como que mais? Muitas outras doenças que nós encontramos. Depois a gente vai aprofundar e falar sobre essas doenças, tá?
varíola, sarampo, difteria, tem também doenças como tuberculose, provocada por bactéria, leptospirose também por bactéria, doença de Chagas provocada por protozoários e outras doenças também provocadas por fungos que requerem a nossa atenção e nós vamos estar falando aqui. Então, quem é que traz esse conhecimento e essa segurança para nós combatermos essas pandemias, endemias e epidemias? As ciências. São as ciências biológicas, são as ciências juntas, a medicina, a genética, a fisiologia, a microbiologia, que podem responder a essas questões tão complexas que nós estamos enfrentando nesse momento. E cabe a nós acreditarmos na ciência para que a gente possa vencer todas as ameaças à espécie humana. Agora nós vamos estudar sobre os grandes caras, sobre os pilares da virologia moderna. Os grandes cientistas que deram o pontapé inicial para o surgimento da virologia e o conhecimento geral do mundo inteiro e, sobretudo, da comunidade científica para esses patógenos que nem são sequer formados por células. Até então, os cientistas da época só conheciam doenças que eram provocadas por bactérias, porque as bactérias, por serem unicelulares, eram os organismos microbianos conhecidos da época, junto com os protozoários e com as leveduras, os fungos. Mas vírus já existia há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás. Vírus já matavam seres humanos aos montes em populações antigas. E graças a essa falta de conhecimento e de avanço tecnológico e de avanço científico, os gregos achavam que as doenças causadas por vírus, as viroses, tinham uma influência do alinhamento dos astros. Uma influência dos astros. Daí o nome de uma classe de vírus chamar-se influenza, né? Os vírus influenza. Classe ou família, né? O que acontece? Com a descoberta, com o avanço, né, cada vez maior dos seres humanos, dos cientistas, que têm essa espiritualidade de curiosidade, a curiosidade científica de conhecer as coisas e o mecanismo da vida, os caras foram pesquisando e foram tateando, batendo cabeça, até que encontraram finalmente... chegaram à conclusão de que existia patógenos que não eram formados por células, que são os vírus. O primeiro deles, o mais proeminente, um dos mais proeminentes, foi o Adolf Meyer, que era um suíço, né, que em 1883 descobriu o vírus do mosaico do tabaco, o TMV. E ele descobriu que a transmissão do vírus acontecia de planta para planta. Então isso já foi em si uma grande descoberta. Significava que o patógeno tinha um índice de contaminação, ele contaminava de uma planta para outra, disseminava a doença. E o Meyer acreditava que o patógeno era uma pequena bactéria, porque ele não sabia, não tinha ideia do que era vírus. Vírus são dezenas de vezes menor que bactéria. Né? Centenas e às vezes até milhares de vezes. 10 milhões de vírus cabe na cabeça de um alfinete, para você ter uma ideia do tamanho de vírus. Somente com microscópio eletrônico de tunelagem ou de transmissão é que nós conseguimos observar um vírus. Tá? Depois eu vou falar sobre o tamanho dos vírus para você ter uma ideia do que a gente está falando. Então o cara que deu o pontapé inicial foi o Adolf Meyer. Depois vem o russo Dmitry Ivanovsky, que inventou uma pedra para filtrar soluções aquosas com bactérias. Então a água passava pelo filtro, as bactérias não passavam. E aí esses caras podiam separar o patógeno de alguma doença, por exemplo, do TMV, do vírus do mosaico do tabaco. Foi feito isso. Quando ele filtrou a maceração, né, a água com as folhas amassadas, ele descobriu que quando passava o líquido nas outras folhas
do tabaco, as plantas continuavam desenvolvendo a doença. E aí ele pensou, então, depois de fazer o experimento dele, que a toxina passava através do filtro e deveria ser também, ele imaginava, assim como o Adolfo, uma bactéria muito pequena. Aí veio o camarada, né? Agora sim, o mais proeminente deles, o Martinus Beijerinck, que é holandês, e ele acreditava que os agentes infecciosos da seiva podiam se reproduzir, né, acreditando que fosse ainda uma bactéria muito pequena. Então, o Martinus suspeitou da existência de um agente transmissor muito menor que bactéria, mas ele não sabia que era vírus. Ele falou veneno, pode ser uma espécie de veneno, algum organismo que produza uma toxina. Veneno, em latim, quer dizer vírus. O cara cunhou a palavra vírus e colocou o vírus como uma partícula viva, infecciosa, que contamina e dissemina doença para outros seres vivos. A atacada final, quem vai promover é o americano Wendell Stanley, que cristalizou um vírus pela primeira vez, o TMV, o vírus do mosaico do tabaco, e pôde provar que os vírus existem e que são muito menores que bactéria e até mesmo mais letais. Depois, de 1935, as pesquisas vão avançando e de novo Martinus aparece como protagonista e criador de grandes conhecimentos importantes para o fortalecimento da ciência virologia. Ele vai sequenciar o genoma de um vírus pela primeira vez em 1943. Apesar de ele não conseguirem ver, né, esses vírus, ele já tinha uma ideia que era um organismo que transmitia doença, apesar de ser acelular, de não conseguir se reproduzir sozinho, de não ter metabolismo próprio, tá bem? Então eu gostaria de pedir para vocês prestarem atenção na parte inferior de cada slide, porque eu estou dando para vocês de lambuja uma característica de vírus a cada slide. Embaixo tem a informação, né? 3 barras, né? Aliás, 4. O nome do professor, o nome da escola, o que nós estamos estudando. E lá embaixo, cada vez que a gente muda o slide, tem uma característica a mais sobre os vírus que eu estou passando para vocês. Anotem, senhores, essas características. Nós vamos revisar algumas delas e depois, posteriormente, lá no finalzinho, mas vamos começar a primeira revisão lá no slide 5, tá bom? Daqui a pouco eu chego lá e a gente vai fazer uma pequena revisão dos 11 primeiros conceitos que eu dei aqui na barra. Vamos agora ver as perguntas que se faz a todo mundo quando a gente está observando as doenças causadas por vírus. A gente pergunta, mas o que é um vírus? Quando a gente abre um livro de ensino médio, tem lá no livro do 3º ano sobre seres vivos e seres não vivos, né? A gente vai já discutir as características que diferenciam seres vivos e seres não vivos. Então, a primeira pergunta que a gente vê lá no livro do ensino médio é o que são os vírus, né? Os vírus são seres vivos ou são seres que causam doenças aos seres vivos? Uma definição clara de vírus é que eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Você vai ver isso até nas tarjas, se eu não me engano, aqui embaixo, que está dando características sobre vírus. Em todo livro de ensino médio você vai ler essa característica dos vírus, que eles são parasitas intracelulares, ou seja, só tem metabolismo quando eles estão dentro da célula. Mas ele não se reinventa dentro da célula e passa a ser um ser vivo assim do nada. Ele simplesmente rompe o capsídeo e expõe o seu material genético para que as organelas celulares possam fazer a síntese das suas proteínas e dos seus ácidos nucleicos. Tá? Ou o vírus vai ter DNA ou o vírus vai ter RNA. Nunca ele tem os dois. Todos os outros demais seres vivos, de bactérias, que é unicelular, até seres humanos, eles vão ter DNA e RNA dentro das suas células. Sejam células nucleadas, como todos os organismos unicelulares e multicelulares
eucariontes ou sejam unicelulares procariontes que não têm núcleos. O DNA e o RNA vão estar lá presentes no citoplasma da bactéria, só que vírus não tem isso. Ele não tem os dois ácidos nucleicos. Ele vai ter ou DNA ou RNA. Então, ele vai precisar do restante, ele vai pedir emprestado. Por isso que eu falei aquele outro conceito lá no outro slide, que vírus levam uma vida emprestada. Por quê? Porque ele precisa da célula para ele se mobilizar como ser vivo. Naquele instante, fora da célula, o vírus é um cristal. Ele é inerte. Né? Mas de onde vêm os vírus? Os vírus têm uma dessas características que eu estou dando aqui no rodapé do slide, que fala que a maior parte dos vírus existe ainda no oceano. 85% dos vírus que existem, aproximadamente, eles estão no fundo do oceano e eles não são conhecidos, nunca saíram de lá para causar doença nenhuma. Bactérias também existem aos montes, lá no fundo dos oceanos, onde há 2 bilhões e 700 milhões de anos, surgiram a vida pela primeira vez nos mares primitivos com os organismos unicelulares. Esses seres surgiram lá e vírus são restos de material genético que ficaram soltos e não se encaixaram em nenhum seres vivos e ficaram tipo numa sopa ali sobrando, e quando algum animal que carrega esses vírus como reservatório viral e um outro animal come aquele na cadeia alimentar, né, se alimenta daquele animal que carrega o vírus, que ele passa, esse animal fica sendo para eles uma espécie de morada, né? O vírus mora lá dentro do animal, um peixe, por exemplo, um polvo, e até mesmo um anelídeo, né? Um molusco marinho, eles têm vírus, eles são reservatórios virais, só que eles não desenvolvem essa doença. Mas quando um outro animal vai lá e pega ele pode, como nós, por exemplo, que pescamos, né, frutos do mar e comemos, nós podemos absorver esses vírus e eles podem se tornar ativos dentro da gente, começarem a se reproduzir por ciclo lítico ou lisogênico e depois acarretar doenças em seres humanos, como o que acontece com o SARS, com o MERS, com o SARS-CoV-2 e com as novas cepas, né, P1, que está aí no Brasil disseminando morte e destruição. Então, você já sabe o que é vírus. Vírus são seres que vivem nebulosamente entre seres vivos e não vivos, né? Eles não têm metabolismo e precisam parasitar as células de qualquer outro ser vivo para poder fazer com que as organelas sequenciem o seu genoma e as suas proteínas de replicação. Muitas vezes eles têm que roubar uma membrana da célula animal para poder enganar as outras células que ele vai posteriormente estar parasitando. E os vírus, a gente vai já entrar na discussão por que vírus são seres vivos ou não são seres vivos. Isso divide a comunidade científica, embora a maioria acredite que os vírus não são seres vivos. É uma opinião para a minoria de que vírus são seres vivos, que são muito versáteis e tudo mais. Mas, agora que você já sabe o que são vírus e de onde eles continuar aqui a nossa apresentação. Inicialmente, lá em 1883, quando o Adolf Meyer e junto com os seus conterrâneos começaram a descobrir as primeiras coisas sobre vírus, eles eram considerados produtos químicos de origem biológica. O significado da palavra vírus, né, o significado latino é veneno, né? Foi o próprio Martinus Benger que criou esse termo. De veneno ele passou a ser chamado de vírus. Os vírus são capazes de causar um grande número de doenças aos organismos. Cara, existe vírus para fungos, existem vírus para plantas, existem vírus para animais, existem vírus até para protozoários. E os bacteriófagos T4 são vírus de bactérias, muito menores que bactérias. Vou já mostrar para vocês, parecem umas navezinhas posando ali na Lua, mas na verdade eles estão subindo na bactéria, né, na sua superfície, na sua membrana, para poder injetar o material genético dele lá, o DNA, no caso bacteriófago é vírus de DNA, e ele vai fazer com que a bactéria replique os seus materiais e depois ele vai fazer um processo chamado de apoptose.
na bactéria. Ele vai explodir a membrana e a parede celular da bactéria, e a bactéria vai morrer e eles vão sair aos milhares para parasitar outras, tá bom? Entretanto, os vírus não podem se reproduzir ou desempenhar suas atividades metabólicas fora das células hospedeiras, como a gente falou anteriormente. Por isso, os pesquisadores propuseram que os vírus seriam as formas de vida mais simples que existem no planeta, e de fato eles são. Nós encontramos, por exemplo, quando o SARS-CoV-2 ele está fora das nossas células, em cima de uma mesa, por exemplo, ele não causa mal nenhum. E com 8 horas, dependendo da cepa, né, ele está destruído, ele não tem capacidade mais de se reproduzir. Por isso o álcool gel é importante, por isso lavar as mãos é importante, por isso trocar a máscara e estar sempre usando uma máscara em contato com outras pessoas nesse momento é super importante para que a gente possa estar protegendo a nós e as pessoas que a gente ama. Agora, depois de todas essas descobertas, né, atualmente, a maioria dos virologistas concordam que eles não são seres vivos, porque eles não têm um monte de características que os seres vivos notadamente têm, tá bom? De maneira mais simples, podemos dizer que os vírus levam uma vida emprestada, ou seja, eles só podem se reproduzir se tiver um organismo que os leve, que os transporte para outros seres vivos, onde, de alguma forma, ele vai achar uma facilidade naquele organismo, onde ele possa entrar em uma célula endereçada, que ele escolhe para ele, e ele vai parasitar e produzir doença. Na maioria dos vírus, dos organismos que carregam vírus, eles não causam doença nenhuma. Como, por exemplo, o macaco que transporta o vírus da hepatite C, ele não sofre nenhum problema, nenhuma anomalia. Mas quando o vírus entra, né, no ser humano, ele vai direitinho, vai endereçado para o fígado e lá ele se aloja. Quando o vírus HIV ele saiu do macaco rhesus, provavelmente, né, existem controvérsias, quando ele saiu do macaco rhesus e ele foi parar no ser humano por uma mordida, por alguma coisa que o macaco teve contato e contaminou o ser humano, o vírus sofreu mutações e começou a causar a síndrome da imunodeficiência adquirida, porque o vírus HIV ataca os linfócitos T e os linfócitos B humano do sistema imunológico. E aí eles foi causar essa síndrome que até agora, de 1981 para cá, já matou mais de 30 milhões de pessoas. Vírus têm endereço certo, eles não atacam qualquer célula. Vírus que atacam o cérebro são chamados vírus encefálicos, eles não atacam outro tecido. Ou os vírus que atacam os intestinos são os vírus entéricos. Os vírus que atacam os pulmões são os vírus respiratórios, porque é por lá que a gente respira, como você muito bem sabe, tá bem? Então, esses vírus, todos que nós estamos estudando, vão proporcionar para nós, ao longo do tempo, um grande conhecimento que não se tinha nessa época que nós estamos discutindo aqui nesse slide. Mas quando os microscópios eletrônicos de transmissão e de tunelagem avançaram, que nós podemos ver uma micrografia de vírus pela primeira vez, podemos observar que ele é um ser muito simples, ou seja, são um grupinho pequeno de moléculas de ácido nucleico, ou DNA, ou RNA, encapsulado por um conjunto de proteínas que é o seu capsídio. Tá? Lembra lá de capsídio que eu pedi para vocês pesquisarem? Lembra o que são capsômeros? Capsômeros são as moléculas que se juntam para formar o capsídio. Lembra o que é genoma viral, que é ou o RNA ou o DNA do vírus, que são duas formas de classificar o conjunto de vírus que nós já conhecemos na comunidade científica, ou vírus de DNA ou vírus de RNA, tá certo?